E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso sistema. Então, a gente já fez toda a parte de layout, né? Tá funcionando aqui as nossas funções, a gente consegue ligar e desligar, mas essas alterações estão acontecendo localmente no nosso estados aqui, né? Então, beleza, para a gente trabalhar agora com Firebase, a gente vai precisar de, obviamente, importar alguns recursos do Firebase, tá? Então, aqueles recursos de sempre que a gente vai precisar usar. Se a gente vai trabalhar com o usuário autenticado, a gente precisa do getAlv para identificar quem é esse cara, né? Ele é um recurso do Firebase barra alf aqui. E a gente vai precisar também do dos outros recursos. Quais outros recursos? Aquele recurso que conecta ao banco de dados, né, que é o get database. A gente vai precisar do recurso que consegue fazer uma referência para o endereço exato daquele daquele dado que está guardado lá no Firebase. Então esse ref, ele me permite fazer esse percurso de usuários, entrar nos usuários, no caso agora é de escrita, né? Então passar por escritas e encontrar a bomba 1, esse ref me permite fazer essa referência. A gente vai precisar também do recurso do onValue para ficar acompanhando em tempo real se há mudanças no estado mediante ao clique. E a gente vai precisar de um outro carinha que a gente vai ver pela primeira vez agora, que é o set. Por quê? A gente não quer que quando eu clique nesse botão aqui no controle, ele faça uma alteração lá no dado do Firebase. Então, até agora a gente só aprendeu a coletar. Então, o set vai me permitir que eu consiga alterar valores do Firebase, tá? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente que a gente vai usar. A gente vai usar o useEffect, né? useEffect. Vamos jogar ele aqui dentro da importação, já que ele é um recurso do React. Legal? Então, bem, todas as importações feitas, o useEffect importado dentro daqui do recurso do React, getAlf para a gente conseguir pegar os dados de autenticação e as alterações que a gente precisa fazer no banco de dados. Vamos começar aqui, ó, embaixo das nossas conchas, a gente vai precisar criar mais alguns estados, tá? Que estados que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar de um estado para guardar o valor do ID do usuário logado, tá? Então a gente vai chamar aqui de user UID, tá? Set user UID. Esse estado ele vai ser do tipo useState, e ele pode ter dois valores, ó. Ou ele pode ser uma string. Quando que ele é um string? Quando a gente conseguir identificar um user ID, quando tiver algum usuário logado. Mas ele também pode ser null. Quando o usuário estiver deslogado, tá? E ele vai começar com o valor nulo, ou seja, vazio, tá? A gente vai precisar também criar uma outra const que a gente vai chamar de loading. Para que serve isso? Como a gente vai trabalhar com processos assíncronos, né? A gente vai precisar fazer uma alteração no banco de dados. E essa alteração ela pode demorar, pode acontecer problemas de internet, pode demorar por causa da internet, né? Pode demorar por N razões, porque a página está pesada, enfim. E aí esse loading ele vai ficar controlando. Enquanto algo acontece, vai aparecer renderizando assim, carregando. Senão, vai aparecer de fato a página carregada com os dados atualizados, tá? Então, set loading. Beleza. Esse estado ele vai ser um valor booleano, tá? Então, vou fazer aqui um useState boolean e ele vai iniciar, obviamente, o false, tá? Ou não. Vamos iniciar ele como true, tá? Vamos iniciar ele como true, tá? Legal. Agora vamos criar o useEffect, que vai fazer com que a nossa aplicação consiga renderizar e executar algumas ações no momento que a página está sendo montada. Então, o usuário clicou lá no menu, no botão controle, o useEffect vai ser executado, tá? Cadê? Tá, vai dar erro porque eu ainda comecei a digitar o useEffect aqui, ele vai estar dando erro, tá? Vamos lá, vamos começar o useEffect. Vamos fazer aqui a Aeron Function. Opa,
function, e vamos fazer a estrutura dos effect aqui. Lembrando, se os effect vai executar somente uma vez, eu não tenho situações de exceções, então eu vou colocar assim, ó, vazio, tá? Vazio. Vamos começar a fazer as nossas estruturas aqui dentro dos effects. Primeira coisa que eu vou fazer aqui uma const que vai armazenar os recursos de autenticação, tá? Então, permitir que a gente consiga guardar os recursos de autenticação dos usuários. E a gente também vai verificar aqui os dados do usuário logado. Então, user current user, né? Na verdade, auth.current user. Pronto. Então, o usuário logado naquele momento, a gente vai pegar as informações dele por meio dessa variável user, tá? Inclusive, a gente vai usar ele depois para conseguir pegar, por exemplo, o ID dele. User.uid a gente consegue pegar, acessar dados do usuário logado, tá? Vamos fazer agora as primeiras tratativas. If, se houver um usuário, se existir de fato um usuário recuperado, um user, algo vai acontecer, tá? Se não, eu quero que ele sete aqui, ó, o loading, set loading como false, tá? False. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Quando ele não identificar um usuário logado, eu quero que ele sete o estado loading como false. E aí eu vou fazer um if aqui embaixo, para quando esse loading for falso, ele renderizar o texto carregando. Então, enquanto a gente estiver verificando se o usuário existe, ele vai fazer um return, um parágrafo, um parágrafo aqui, escrito assim, carregando. Então, enquanto ele está montando a página e verificando se existe um usuário logado, ele vai ficar carregando. Quando ele conseguir carregar a página, identificou um usuário logado, aí ele vai vir aqui para que a gente colocar dentro desse if do user, tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou guardar o ID aqui dentro do user UID. Então, eu vou fazer um set user UID e vou pegar o user.uid do usuário logado, ou seja, se existe um usuário, esse usuário tem um ID, certo? Eu vou pegar esse UID do usuário, que é justamente esse UID aqui, ó, que vai estar no Real-Time Database, e eu vou guardar num estado local na minha aplicação, que é esse aqui, ó, user UID. Depois eu vou mostrar para vocês porque que a gente vai guardar esse dado aí, tá? O que mais que a gente vai ter que fazer agora? A gente tem que conectar o banco de dados. Tá. Por enquanto a gente só trabalhou com autenticação. Vamos conectar o banco de dados. Então, getAuth vai fazer isso, né? Não, o getDatabase, desculpa. Vamos criar uma concha aqui, chamada db, como a gente sempre cria, e vamos atribuir ela ao getDatabase. Pronto. Então, a gente vai conectar com o banco de dados. Conectando com o banco de dados, a gente não vai ter que chegar em caminhos diferentes aqui no nosso banco de dados, ó. Eu tenho um caminho usuários, UID escrita bomba 1, mas eu tenho um caminho usuário, UID escrita motor 1 e usuários, UID escrita motor 2. Então eu tenho vários caminhos, para cada um caminho vai ser uma referência para um desses dados aqui dentro do nó escrita. Então eu preciso criar uma referência para cada um desses caras. Tá? Então, como que a gente usa para criar referência? A gente usa aquele ref, né? Esse recurso aqui, ó, do database. Então, o ref vai pegar a referência. Então, eu vou criar aqui um estado para guardar o valor dessas referências. Eu vou chamar de bomba, para a gente manter um padrão, bomba ref. Tá? O bomba ref, a gente vai fazer assim, ó, ref. E como é que eu faço para pegar essa referência? Bem, você vai procurar no banco de dados. Você vai procurar no banco de dados o seguinte caminho. Aí lá vamos nós pro caminho, ó. Não vamos escrever errado que nem eu fiz agora. Usuários
o ID está guardado aonde? No estado, né? Então eu preciso recuperar esse estado, ó. Cifrão, abre chaves, user.uid. Na verdade eu nem precisei usar o estado aqui, tá? Mas eu poderia também coletar só do user UID. Vamos fazer assim, ó. user.uid. Assim, pronto. Aí, depois de pegar o usuário, a gente precisa entrar naquele nó escrita e precisa entrar, já que a gente está falando da bomba, em bomba, né? Que é aquele dado daquele nó, tá? A gente chamou de bomba ou bomba 1? A gente chamou de bomba 1, ó. Tomar cuidado para não errar, tá? Bomba 1 a gente chamou, então vamos colocar aqui, ó, o caminho certinho, ó, vai ficar bomba 1. Ah, professor, mas só tem uma bomba. Sim, mas lá no Firebase eu acabei criando como bomba 1. Para eu não ter que alterar no Firebase, vamos colocar aqui certinho, tá? Vamos fazer a const para motor 1 também? Então, motor 1 igual, motor 1 ref, né, pra gente não escrever igual o motor 1 que já tem um estado lá em cima. Então, a referência para chegar nesse motor é banco de dados, abre a template string, usuários, pega o ID, então, o usuário que está logado, pega o ID dele. Opa, eu abri uma template string aqui sem querer, pronto. Vai passar pelo nó de escrita e vai chegar no motor 1, tá? Tem que sintaxe errada aqui, ó, const, pronto. Chegou no motor 1, agora vamos fazer do motor 2? Vamos fazer na mão aqui para você não errar, ó, const, motor 2, ref, referência, entra no banco de dados, db, abre a template string, segue o caminho usuários, barra, procura pelo ID que é do usuário logado, então user.uid. Encontrou esse useID, você percorre pelo nó escrita e chega no motor 2. Lembrando, gente, que vocês podem não ter bomba, podem não ter motor, mas vocês podem ter outras coisas para ligar e desligar, para mudar. E aí vocês vão fazer esse mesmo processo, tá? Vão criar aqui a variável dentro de escrita e vão percorrer dessa forma que eu estou fazendo aqui, ok? Então a gente já tem aí agora esses valores de referência sendo recuperados baseado nesse caminho aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma escuta para cada um desses dados. Porque toda vez que alguma coisa mudar, eu preciso setar o valor nesse estado aqui, ó. Tá? Então, quando eu alterar lá, mesmo que seja manualmente aqui, ó, de true para false, eu quero que esse dado seja reconhecido pela minha aplicação que houve uma alteração e ele troque aqui no motor 1, 2 ou na bomba o valor para true. Se eu troquei lá para true, eu quero que ele venha, reconheça esse valor, troque aqui para true, porque a minha aplicação precisa reagir àqueles valores que estão sendo mudados lá. E olha que eu ainda nem estou fazendo o processo de gravar, de clicar no botão aqui na minha aplicação e gravar lá. Nem estou fazendo o processo ainda. Eu estou só simplesmente pegando o dado que está aqui, olhando e representando ele na minha aplicação. Se está true, eu quero que ele fique verdinho. Se está false, eu quero que ele fique vermelhinho. Tá? Então, meio que eu ainda estou fazendo um processo de leitura. Depois a gente vai usar o set aí, de fato, a gente vai alterar, tá? E a gente vai usar essas funções aqui para alterar. Mas, para a gente pegar o dado certinho lá, a gente vai ter que usar esse recurso do onValue. O onValue, como eu falei para vocês na aula passada, ele fica escutando, tá? O que tá acontecendo. Opa, deixa eu abrir aqui a chave no lugar certo. Aqui, tá? O que está acontecendo com um determinado elemento. Que elemento? O elemento bomba 1, tá? Ou, desculpa, bomba ref, né? Bomba ref. Então, quando acontecer alguma coisa com bomba ref, pegue o último valor que está lá. A gente chama isso de snapshot. Então, pegue o último valor que está lá e aí você vai fazer o seguinte, ó, faz uma arrow function.
se existir uma mudança acontecendo, se existir o dado lá, então if snapshot ponto existe, se existir, abre parênteses, existe, pronto, se existir, você vai fazer algo. O que você vai fazer? Você vai pegar e setar lá na bomba esse valor que você viu lá, tá? Então snapshot.val. Beleza. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só. Esse cara ele vai ficar escutando. Escutando quem? Esse dado aqui que está lá no Firebase, nesse caminho. Então, esse bomba ref é esse dado aqui lá do Firebase. Esse caminho aqui já faz referência a ele, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Quando você encontrar um dado lá, esse snapshot diz isso, quando você encontrar esse dado, se ele existir, você vai pegar esse dado que você encontrou e vai setar lá dentro da bomba, do estado bomba. Então vocês concordam comigo que agora o valor de bomba é o valor que está lá no Firebase? Então qual é o valor que está no Firebase para bomba? Tá true, tá? Então o valor que tá true. Então, teoricamente, na minha aplicação, o valor agora desse bomba é true, não mais falso, porque ele está buscando no Firebase, tá? Deixa eu ver aqui minha aplicação que ela não está renderizando. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Tá carregando, controle. Deixa eu ver aqui o que ele está dando erro. Console não mostra nada. Ele só está dizendo aqui carregando, ou seja, está renderizando aqui, ó, esse if, né? Esse else aqui, ó, set login, de login. Usuário Kurt. Gente, 1h12 da manhã. Isso aqui inevitavelmente acontece. Deixa eu só descobrir onde é que tá o erro aqui. Snapshot.exist. Tá, não sei por que ele tá fazendo isso comigo aqui. Deixa eu ver que tá dando como carregando. Será que eu preciso... Será que ele tá dando alguma coisa aqui nesses outros? DB, usuários está certo, user ID, escrita ou escritas? Escrita, tá certo. Bomba 1, motor 2. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou testar para ver se ele não tá dando erro. Não, ele não tá entrando aqui, né? Deixa eu fazer um console aqui rapidão, ó, pra gente testar. Console.log entrou no if. Deixa eu ver se ele tá entrando no if aqui. Fazer um teste. Inspecionar, vou dar um reload na página. Console. Controle. Entrou no if. Legal, tá entrando no if. Então, o problema não tá aqui. Usei o ID. Get database. Eu acho que ele tá dando erro porque a gente ainda não tá usando esses dois caras aqui. A gente não tá recuperando os dados dele do Firebase. Vamos tentar fazer o motor 1 e o motor 2 para ver se ele para de dar esse errinho aí dentro da renderização dos componentes, tá? Site loading false.
Tá, vamos fazer logo os outros, depois a gente vê se vai corrigir o erro. Vamos lá. A gente vai pedir para ele ficar observando também o nosso motor 1. Então, motor ref. Motor 1 ref. Vamos abrir aqui uma arrow function. E aí dentro vamos passar snapshot. Então, se existir, né, if snapshot.exist, se existir um dado lá, se for encontrado um dado, ele vai pegar esse dado, então vai setar lá no motor 1 esse snapshot.val de valor, tá? Vai pegar esse valor e vai setar lá. Ok, vamos fazer o motor 2. Então, onValue motor 2, vírgula, passa o parâmetro aqui. Motor 2 ref, né? Motor 2 ref, que é a referência que a gente pegou. Snapshot if snapshot.exist, se existir, você vai setar lá no nosso evento motor 2 esse valor que você achou lá, né, nesse caminho aí. Beleza, deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui. Tá, não mudou. Deixa eu comentar isso aqui por enquanto, esse if, ver se ele vai... Opa! Loading... Deixa eu... Pera lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que eu errei aqui na hora de criar o estado. Eu vou descomentar esse cara. Tá, vou descomentar. Só que eu tô criando ele aqui como true, ó. Ou seja, ele sempre vai ficar loading, aparecendo. Vamos iniciar ele como false, né? Esse é o erro. Então, iniciou ele como false, tá aí, ó. Então, opa, já renderizou todos os dados pra gente, ó. Todo mundo aqui tá renderizando ligado, tá? Por que tá renderizando ligado? Porque se você for lá no Real Time Database, os dados escritos estão tudo como true. Agora, então ele está recuperando corretamente o valor, né? O snapshot.val está recuperando e está setando lá dentro do nosso estado, que é esse estado aqui, bomba, motor 1, motor 2, que fazem com que esses cards sejam como eles são, de cor verde, com o botão ativo aqui, ó, o botão on. Agora, se eu for lá no meu Firebase, e aí eu não vou mais mudar no estado aqui, tá? Não vou mais mudar o valor no estado, vou mudar no Firebase, ó. Se eu for aqui no meu Firebase, está todo mundo ligado, e eu vou trocar isso aqui para false, ó. O que vai acontecer no meu código? O meu código lá na bomba, ele vai identificar agora que um valor mudou. E esse snapshot, ele pega sempre o último dado encontrado lá naquele caminho, naquele bomba ref. Então, qual é o dado que está lá? É falso. Se está falso, ele vai setar lá na bomba o valor de falso. E se está o valor de falso, como é que ele tem que renderizar esse card? Ele tem que renderizar de cor vermelha, o botão, o ícone do botão tem que ser o botão de desligado e tem que estar o texto desligado. É isso que a minha aplicação web tem que mostrar. Vamos ver? Mostrou. Então vou desligar todo mundo. False. False. Legal. Desliguei todo mundo. Opa, tem um aqui que não confirmei. Pronto, confirmei agora. Falso, tá todo mundo falso. Beleza? Então, ó, a nossa aplicação web já está respondendo ao valor aqui da Firebase. O que a gente precisa fazer agora? Fazer com que a ação de clique nos botões tenha um efeito de fato de mudar o Firebase. E aí é agora que a gente entra nessas funções, tá? Então vamos lá, eu vou apagar essa função aqui, que é o primeiro, eu vou começar pela bomba. Vamos lá, vou fazer assim, ó. If, vou abrir um if aqui para verificar. If não tiver o user ID, o que significa não ter o user ID? Significa que aqui nesse passo, ó, cadê?
aqui nesse passo, ó, ele não conseguiu identificar um usuário logado. Se ele não conseguiu identificar um usuário logado, a gente não vai conseguir fazer essas alterações no nosso Firebase. Eu vou até abortar. Ó. Se ele não encontrou o usuário logado, vai acontecer um return. O que significa um return dentro de uma função? Significa que nada mais dentro dessa função aqui, se eu tiver um monte de código aqui para ser executado, instrução 1, instrução 2. Se eu tiver várias instruções aqui para serem executadas, se esse cara aqui não for verdadeiro e eu faço um return, ele aborta e sai desse laço do if, tá? Ou seja, a gente não vai conseguir acionar nem nada lá dentro do Firebase por meio do clique no botão. Agora, se isso aqui der false, isso significa que um user, o ID, foi encontrado. Existe um usuário logado. Esse passo aqui de cima, ó, de fato encontrou um user ID de um usuário logado. Então, o que a gente vai fazer quando ele encontra um usuário logado? Eu vou criar aqui, ó, uma const db, que vai ser a forma de a gente conectar com o banco, né? Então, get database, ele vai... get database, ele vai recuperar o banco de dados do Firebase. A gente vai fazer uma const para gravar referência da bomba. Então, eu já tenho uma bomba referência aqui em cima, ó. Só que essa bomba referência é para eu buscar, eu estou usando ela aqui, ó, para buscar o dado que está lá. E eu vou criar uma outra referência para chegar lá naquele lugar para alterar o valor. Então, eu criei o bomba ref, porque eu estou usando bomba ref para chegar naquele lugar e conseguir buscar o valor daquele lugar lá e colocar lá no estado bomba. Agora, eu estou criando agora uma outra referência que eu vou inverter a ordem. Enquanto lá era bomba ref, aqui eu vou chamar de ref bomba para inverter, tá? Ref bomba. Então, eu vou criar uma outra referência. Referência é essa que vai levar praticamente para o mesmo local, tá? Então, vai levar lá para dentro do banco de dados. Vou abrir uma template string lá na coleção usuários. Você vai encontrar lá um usuário que vai ter esse user ID, ó, esse user ID, que foi aquele que a gente recuperou lá em cima e guardou dentro do estado. Esse cara você vai encontrar também uma área chamada escrita, e você vai encontrar um nó lá dentro da escrita chamada de bomba 1. Essa é a referência do caminho que você tem que fazer. Agora você vai fazer o seguinte, ó, const, eu vou pegar o novo valor. Por que o novo valor? Você concorda comigo que quando você dá um clique no botão, você quer alterar o valor que está lá? Então olha para cá, ó. Qual o valor que está aqui no Firebase? Está falso. Você concorda comigo que quando a gente clicar no botão e ele vai estar vermelho, eu quero que ele fique true aqui no Firebase? E o botão não tem que ficar verde? Ou seja, ó, essa variável aqui que eu criei chamada novo valor vai ser a negação do valor que está lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Estou negando o estado. O estado bomba está guardando um valor baseado no que está recuperando no Firebase. Então agora eu criei uma const para guardar o valor inverso. E olha o que eu vou fazer. Como é simples, ó. Eu vou setar no Firebase, lá naquele caminho ref bomba, tá vendo esse caminho aqui? Eu vou setar esse novo valor. Novo valor. Então eu não já inverti aqui, ó, o valor que está lá é true. Eu peguei e inverti, guardei aqui. Então agora tem um falso guardado em novo valor. Então eu vou setar lá falso. Então o que significa clicar no botão? Fazer com que o valor que está lá seja alterado. É isso que esse código aqui está fazendo. Só que não resta só alterar no Firebase. Eu preciso alterar na minha aplicação também. Então eu vou pegar o meu estado chamado setBomba e vou atribuir a ele também para que a minha aplicação mude de cor, tenha um status novo. Eu vou setar esse novo valor, tá? Então, tá aí o que a gente conseguiu fazer com as alterações. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa aplicação, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alteração pelo menos em um
elemento. Então vamos lá. Todo mundo false. Vou clicar aqui, ó, pá, liguei. Vamos ver se alterou o Firebase. Alterou, ó, true. Por quê? Porque, de novo, a gente viu aqui que existe um usuário, ou seja, esse if deu false, então ele não parou a execução, executou o que está aqui dentro. Criou uma referência para o banco de dados, iniciou o banco de dados. Depois a gente criou uma referência para encontrar aquele caminho, aquele nó lá dentro do Firebase, que é esse nó aqui, ó, bomba 1, que está dentro de usuários, um ID específico, logado, escrita bomba 1. Depois que a gente pegou essa referência, a gente guardou dentro de ref bomba, tá? Logo em seguida a gente criou uma variável que ela tem uma função muito simples. Pegar o valor atual de bomba, que está sendo recuperado lá do Firebase, e essa bomba é esse estado aqui, ó, e negar esse valor. Então, se lá no Firebase, deixa eu jogar todo mundo para false aqui de novo, para a gente explicar de novo. Se está todo mundo como false, o que vai guardar essa variável novo valor? Vai guardar true, porque a gente está negando. Então, olha só, o clique no botão vai setar lá dentro desse nó o valor true. É isso que faz quando a gente clica aqui, ó. Seta o valor true no Firebase. Quando ele seta o valor true no Firebase, a minha aplicação também sofre uma alteração, porque além de setar lá no Firebase, eu seto no estado bomba. Se eu seto um novo valor true no estado bomba, olha como a minha aplicação vai se renderizar. Background verde. Vai estar renderizando aqui o ícone da bomba ligada. E vai estar escrito ligada aqui no estado da bomba. Tá? Então, é isso que a minha aplicação está renderizando. Ó. Vamos fazer o mesmo para o motor? Então, vamos lá. Ó, função do motor aqui. É muito parecido, tá? Vamos ter o if. Esse if vai verificar de novo se o user, o ID existe. Se não existir, ele vai retornar, vai parar a execução. Vou criar uma const para guardar a nossa referência, nossa inicialização do banco de dados. Então, get database. Lembrando, gente, por que toda vez eu chamo esse DB? Olha só. Lembra que lá no Firebase a gente criou toda a conexão com o banco de dados, ó. Então toda a conexão com o banco de dados está sendo feita aqui, ó. Tá? Então agora esse DB a gente consegue associar ao nosso banco de dados por meio do get database, tá? Então quando eu vou tentar encontrar essa referência, eu digo, olha só, você vai buscar isso aqui, mas é nesse banco de dados aqui, ó. No banco de dados que o usuário tem contato, que o usuário consegue visualizar estando logado, tá? Não é qualquer banco de dados. O que mais que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma const para pegar a referência. Então, a gente inverteu aqui a ordem, né? Vamos chamar de ref motor 1. Essa ref vai ser o nosso db, vírgula. Aí vamos pegar aquele endereço, ó, usuários. Não vai escrever errado, senão não vai dar certo. Vamos pegar aqui também a referência do user, o ID, que é o nosso estado lá em cima que está guardando o ID do usuário. Escrita, escrita e motor 1. Legal. Motor 1. Depois a gente vai criar uma const para inverter o valor. Então, novo, vou chamar de novo valor. Só pode ser o mesmo? Pode, porque é uma variável, né? Ela está sendo criada dentro do escopo dessa função. Ó. Então, posso ter variáveis com o mesmo nome criados em momentos diferentes, tá? Então, foi criado dentro desse escopo dessa função aqui. Não tem problema nenhum. Ela não pode ser vista fora desse escopo. Porque quando eu crio uma const, ela é de escopo local, né? A gente já aprendeu sobre isso. E aí eu vou negar o valor de motor 1. Então vou fazer assim, ó, motor 1. Vou negar o valor de motor 1, se está true eu vou guardar em novo valor false, se está false eu vou guardar em novo valor true. E vou setar lá dentro desse ref motor 1 esse novo valor. Logo em seguida eu atualizo também o valor do motor 1 ali do estado, né, para novo valor.
Vamos testar agora? Vou recarregar minha aplicação, tá aí, ó. Não vai errar aqui nas informações, nos endereços, nas alterações de valores de estado, tá? Vamos testar. Controle, olha só, Firebase mostra true, false, false. Se eu clicar aqui, ó, liguei, Firebase ligou, tá? Vamos fazer a última, que é do nosso motor 2. Então, if se não houver user UID, significa que lá naquele processo lá em cima não foi encontrado nenhum usuário logado. Vou criar uma const para fazer referência à inicialização do nosso banco de dados, get database. Vou fazer uma const para pegar a referência do motor 2, ref db, vírgula, usuários barra user UID barra escrita barra motor 2 const novo valor, professor. Já falei para vocês que eu posso criar variáveis do mesmo nome, tá? Ela meio que vai funcionar assim, ó. Ela vai ser criada e depois que parar de ser usada, ela vai ser destruída, tá? Então, motor 2, por isso que a gente está criando ela várias vezes. Cada vez que a gente clica no botão, a gente recria ela. Depois ela para de ser usada, ela é destruída da memória. Const. Ah, não, já criei a referência ali para alterar o valor do motor. Agora eu só preciso alterar no Firebase. Então, set lá naquele caminho que eu já passei, você vai jogar esse novo valor. E depois altera o valor do estado. Novo valor. Beleza? Vamos testar também essa terceira parte. Então, o último que está falso é ele. Vou dar um reload na página. Venho aqui em controle. Liguei. Todo mundo true. Vou desligar todo mundo. False, false, false. E todo mundo false. Então, tá aí funcionando a nossa aplicação. Show de bola. Tá? Não esquece de dar um print aí no nosso... Eu importei isso aqui sem querer, eu acho, tá, gente? Eu acho que em algum momento eu importei sem querer. Não estamos usando essa parte aqui. Se você colocou, pode apagar. Vou passar aqui então parte por parte do código. Dá uma olhadinha. Não deixa passar nada batido, tá? Obviamente você vai precisar fazer as suas alterações, mas eu espero que a explicação que foi dada aqui consiga permitir que você faça as mudanças necessárias para você criar o seu projeto, tá? Essa tela aqui de carregamento, ó, que fica aquela tela branca carregando, você pode criar um componente e renderizar ele aqui, tá? Tipo assim, carregando, uma animação, algo assim. É só importar ele lá em cima e passar ele aqui como dado do return. Mas a gente vai deixar por enquanto por aí, tá? Então tá aqui as três funções que atualizam o valor lá no Firebase. 1h34 da manhã. A gente está finalizando esse vídeo aqui. Aqui o código completo para o vídeo, printa. Ok, e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.